Bom dia, amados. Que a paz e a graça do Senhor esteja com todos nós, em nome de Jesus. Amém. Eu fui intimado a falar oi e tchau, mas eu não vou falar só isso, não. Vou falar algumas palavras, porque eu tenho obrigação moral, porque eu fui escolado pelo sargento, então eu vou dizer algumas palavras. Eu meditei sobre o tema após eu ver um filme que passou na internet, uma coroação de um rei lá do Sião, lá na Indonésia, a coisa mais luxuosa do mundo. Estão ouvindo bem? Eu estou falando. A coisa mais luxuosa do mundo. O pai dele abdicou e ele foi carregado no ombro dos soldados, todos vestidos de ouro, e é coisa luxuosa. Ouro é o palácio de ouro, e os sacerdotes dele vestidos de ouro, enfim, a esposa dele vestida de ouro. E para chegar no trono deles, eles tinham que rastejar como se fosse um aleijado para chegar no trono dele. Aí, continuando a história, vi que os servos dele estavam em plena miséria. Então, resolvi fazer esta pergunta que sempre surge: é porque as pessoas boas sofrem? A realidade é de que coisas ruins acontecem para pessoas boas. Quando pensamos e analisamos as histórias de boas pessoas que sofrem, concluímos que há muita injustiça nesse mundo. Como pode um Deus, o Todo-Poderoso, o amor perfeito, permitir que isso aconteça? Eu não sei se vocês viram a tragédia na Síria, agora, e na Turquia. Tem uma foto de uma criança inocente no início da vida, um olhar de choque silenciou o mundo. Quanta injustiça, não é mesmo? Esse é conflitante, ainda mais para nós, os que creem na existência divina e no Calvário. Pois como pode um Deus de amor permitir tanto sofrimento e maldade no mundo? Quando a vida acontece no nível individual, isso pode abalar a nossa fé, até mesmo nos afasta de Deus e de tudo que vivemos. Isso é um crente, mas realmente daqueles crentes que realmente são, na acepção da palavra, cristão de verdade. Ele disse o seguinte: afinal, sou intitulado. Eu oro todos os dias, faço as minhas devocionais, participo de todos os eventos e cultos da minha igreja. Eu faço tanto como pode ser sujeito a tantas coisas. Se há um Deus que eu adoro, o qual eu gasto meu tempo e sirvo, que há e passo por tanto sofrimento, esquecemos que mesmo na nossa jornada de autojustificação, somos falhos. Nós pecamos, ou até mesmo pecam contra nós. Entretanto, a conclusão que nós sermos o problema foge de nós.
Em muitos casos, culpamos a Deus e nós já pensamos assim, inclusive eu. Concordo com a maioria dos pastores e teólogos que buscam lidar com essa pergunta, de que é a pergunta mais difícil da história da teologia cristã. Se Deus é onipotente, é bom, porque ele permite a existência do mal e do sofrimento? Não é a minha pretensão responder essa pergunta, ainda mais quando outros mais qualificados tentaram e não chegaram a uma resposta final. Minha atenção é levantar alguns pensamentos sobre a nossa natureza humana e sobre o caráter de Deus. Olha que prepotência minha, sobre o caráter de Deus. Quando estudamos a Bíblia, especialmente nos estudos teológicos, entendemos que toda a existência humana existe debaixo da soberania de Deus. Isso é muito explícito quando lemos e analisamos o início de Colossenses. Paulo diz o seguinte: ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz no seu sangue derramado na cruz. Colossenses 1, 17 a 20. Eu acho que dá para ler mais uma página, né? Tá. Em Efésios 1:11, Paulo escreve que tudo age debaixo dos conselhos dos propósitos divinos. Por ele ser soberano, nada acontece fora de sua vontade. O problema é que nós, como os bons crentes, gostamos de ser árbitro de tudo. Gostamos de pensar que tudo está ao nosso alcance. E tudo está debaixo do agir de nossas próprias vontades. Gostamos de julgar quem vai para o céu e quem não vai. Gostamos de pensar e traçar os nossos próprios destinos. Não me entendam mal. Acredito que as aspirações são importantes para a experiência humana. Porém, quanto à vontade de Deus, pensamos erroneamente. Quando pensamos sobre a vontade de Deus, existe uma diferença enorme entre o que ele causa, originador, o que ele permite. Em primeiro lugar, gostaria de falar a vontade permissiva de Deus corresponde àquilo que ele permite. Nessa vontade permissiva de Deus, ele permite que algo aconteça. Entretanto, não é algo que Deus faz por causa, e por isso é que ele permite, muitas vezes, está em direito, conflito com sua própria natureza e lei. Antes de continuar, é importante entender que Deus não age contra a sua própria natureza. Deus pode todas as coisas, isso é um aspecto do seu ser divino. Se ele não pode todas as coisas, ele não seria um Deus, correto? Entre as naturezas divinas de Deus é que ele é santo, ele pode pensar. E ele pode pecar? Sim, pois ele pode todas as coisas. Ele peca? Jamais. Por quê? Pois ele é santo e ele não age de conflito com a natureza.
Entendemos? A Bíblia nos diz, quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode estar tentando ninguém. Deus, em sua vontade permissiva, permite que o homem peca e rebela contra ele. Com isso, temos a responsabilidade humana diante de todas as coisas, todas as decisões, todas as ações de rebeldia. Exemplos claros disso são em Jeremias, Lucas, Romanos e outros. Em segundo lugar, temos algo chamado de vontade decretiva e perfeita, são os decretos soberanos de Deus, os quais nós, seres humanos, finitos, ilimitados, podemos conhecer ou não, dependendo da santidade e da nossa vontade. Dele de nós revelar. Na vontade decretiva, percebemos a vontade direta de Deus de causar ou fazer algo de acordo com sua própria vontade e desejo, sem nos consultar. Um exemplo, para mim, de sofrimento é Jó. Ele fala no final do seu livro, tu disseste, agora escute, eu falarei. Vou fazer perguntas e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Jó em 42. Jó sofreu. Jó era um homem justo, mas perdeu tudo. Quando pensamos sobre Jó, sabemos do capítulo 1 do livro. Entretanto, Jó não sabia. Ele não sabia da razão de tudo estar acontecendo e não foi necessário para ele saber, para caminhar por meio de tudo aquilo. Afinal, Deus queria fazer muito mais do que poderíamos concluir, baseado somente no primeiro capítulo do livro. No final, não foi somente Jó que saiu do outro lado falando, eu agora sei mesmo. Mas a vida de Jó foi testemunho para todos nós que temos uma Bíblia. E, além disso, um testemunho para todos os anjos e para todas as regiões celestiais. Deus transforma sofrimento em glória. Então, quando algo ruim acontecer conosco, e você certamente vai pensar, nós somos tão bons, fazemos tantas coisas boas, confie em seu Deus, que é o soberano. Além disso, encare a situação de uma forma diferente, baseada em tudo aqui que falamos. Olhe para a circunstância e fale, eu vou ser a coisa no meio disso, tudo que era ruim. E nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia. Vamos para o fim, porque não vai mais música. Muitas vezes não sabemos a razão porque as coisas ruins acontecem com pessoas boas. Uma coisa é certa, Deus continuará sendo Deus. E ao caminhar por meio das tribulações da vida, o drama da nossa existência, sairemos do outro lado diferente, conhecendo Deus de uma forma diferente. Jesus falou, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16. Tenha fé, tenha bom ânimo. Então, quando algo de ruim acontecer para você, e você pensar,
Eu sou tão bom, faço tantas coisas. Confie somente em Deus, que é soberano. Além disso, encare a situação de uma forma diferente, baseada em tudo que aqui falamos. Olhe para a circunstância e fale: eu vou ser a coisa boa no meio disso tudo que está ruim. E em nome de Jesus, amém.